barroco. Para a gente começar a estudar o barroco, a gente precisa entender de onde ele surgiu, né? Então, o barroco ele foi uma tendência artística que primeiro se desenvolveu nas artes plásticas para depois chegar na literatura, no teatro e na música. Ele nasceu na Itália no século XVII e se espalhou-se por alguns países europeus como Holanda, França, Bélgica e Espanha. Aqui na América Latina, a tendência barroca adentrou-se no século XVII, trazido pelos artistas que viajavam, né, para o continente. Então, aqui no Brasil chegou muito influenciado pela vinda dos portugueses, né, para cá. Antes de iniciarmos qualquer estudo dentro da literatura, a gente precisa entender o contexto histórico em que essa obra literária está inserida. E aí, o movimento barroco vai ser marcado justamente por uma disputa religiosa, e que, no caso, foi a Contra-Reforma, o movimento de Contra-Reforma. A gente tem aí o século XVI na Europa, marcado por uma importante disputa religiosa entre o protestantismo e a Igreja Católica, né, com a questão de Lutero ter se rebelado contra a Igreja Católica e ter fundado o protestantismo, e quase 3 décadas depois disso, mais ou menos ali em 1545, há uma reação da Igreja Católica que vai ficar conhecida como a Contra-Reforma, que se iniciou ali pela instalação do Concílio de Trento, definindo, né, medidas que pudessem conter as consequências da Reforma Protestante. Afinal de contas, vários católicos foram excomungados da Igreja, né, por adotar as concepções do protestantismo. E aí a gente vai ver que a reação católica ao protestantismo vai ter uma grande influência na definição das características do barroco. Então, a Igreja perde muito poder e espaço, né? E aí, para reagir de certa forma a esse movimento, eles instalam a Contra-Reforma. Nós vamos ver que esse momento vai ser marcado por uma instabilidade, né? O barroco vai apresentar um mundo instável. A gente vai ver um homem que, ao mesmo tempo, está ligado à questão da espiritualidade, do teocentrismo, mas que já experimentou lá no Renascimento o antropocentrismo. Ou seja, é um homem que acaba muito ligado ainda às questões religiosas, mas ele começa a ter a noção de que ele é o dono do seu próprio destino, que as coisas não podem mais ser explicadas somente através da fé, da religião. Então, é um homem que está em constante conflito ali. Ele já experimentou, né, o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas. Então o homem começa a ter essa noção de que nem tudo pode ser explicado através da igreja, e ao mesmo tempo ele sabe que ele pode enriquecer, que ele pode usufruir dos bens materiais, mas ele ainda está muito ligado às questões espirituais, teocêntricas, ou seja, com Deus como centro de todas as coisas. Então, o homem do período barroco, ele é um homem que vive esse conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo, né? Então, é o contexto histórico dessa questão da Contra-Reforma, do movimento de frear, né, o protestantismo, vai ser um contexto histórico ali do movimento barroco. Esse período também é marcado por uma nobreza decadente, né? Então, a gente tem aí a nobreza
ainda, vamos dizer assim, com graves problemas financeiros, mas ela ainda detinha o poder político, né? Ela estava em uma decadência financeira, mas ainda tinha o poder de comandar e de determinar as coisas. Então a gente tem uma nova classe social surgindo, que é a burguesia, né? Então a burguesia está em ascensão social, né? Ela detinha o poder econômico, mas não tinha o poder político, né? Então, o absolutismo, né, essa nobreza, ele atendia às necessidades da burguesia. Então, ele patrocinava, muitas das vezes, essas obras de arte. Então, o homem, ele vai ser dividido até nisso. Então, essa divisão que a gente viu espiritual, né, entre o teocentrismo e o antropocentrismo, também vai estar presente na questão de organização social e econômica dessa sociedade. Então, o homem ele é dualista, ou seja, ele está dividido. E essa dualidade se apresenta tanto do ponto de vista econômico, então o homem ele se vê livre para enriquecer, então essa burguesia era livre para enriquecer, porque ela praticava o comércio, né? E aí enriquecia, mas ela não tinha participação política nenhuma ali na vida em sociedade. Então, porque o poder ainda estava nas mãos do rei, né? A gente estava falando de uma sociedade que vive o absolutismo. E ele também é dualista, como a gente viu, no plano espiritual. Então, a gente tem uma influência do paganismo, então a gente tem aí visões pagãs, então o homem ele começa a se deixar influenciar pela vida material, pelos prazeres da carne, e em contraposição a gente tem o movimento da contra-reforma, que vai oprimir, que vai determinar algumas medidas que vão frear esse movimento de paganismo, vamos dizer assim, desse homem. Então, o que a gente está vendo é que o movimento barroco, ele é um movimento das dualidades, dos opostos, né? A gente vai ver um homem extremamente dividido. Eu costumo dizer que é justamente aquela situação onde a gente quer muito ir a uma festa, mas nosso pai, nossa mãe não quer deixar. Então a gente pensa, eu acho que eu vou escondido. A nossa emoção diz, eu quero muito, muito ir àquela festa. Mas a nossa razão diz, não posso desobedecer meus pais. Então, é mais ou menos essa dualidade, vamos dizer assim, de maneira bem simplificada, obviamente, que vai viver um homem barroco, né? Ele sabe que ele pode aproveitar os prazeres que a vida, né, material lhe oferece, mas ao mesmo tempo, se deixar levar por isso é ir contra o que a igreja e o que a fé determinava, né? Então, olha esse contexto histórico que a gente está vivendo, vai se refletir nos textos. Toda essa dualidade, toda essa divisão, toda esse sofrimento, essa contradição vivida por esse homem vai ser traduzida ali nos textos. A gente o autor vai deixar transparecer essa contradição que eles vivem, né, nos textos. Então, toda essa divisão, né, toda essa dualidade entre essa mentalidade teocêntrica que vai ser reavivada aí por esse movimento de contra-reforma, ela não vai anular esses ideais antropocêntricos que o homem experimentou lá no período renascentista através do humanismo. E o humanismo é quando o homem toma essa consciência de que ele pode ser o centro da sua própria vida, né? E aí a gente vai ter como consequência dessas posturas conflitantes a arte barroca marcada pela angústia, né, de um ser humano
atormentado por grandes dúvidas existenciais. O desafio do barroco vai ser, como eu já disse, representar esse mundo instável. Por isso, a arte desse período vive dos contrastes que traduzem exatamente essas tensões entre a aspiração à harmonia e a felicidade eterna e a beleza, que se vê justamente na luta contra esses sofrimentos humanos. Então, as obras dos artistas barrocos vão buscar unir esses aspectos contraditórios. Então, vai buscar unir o sagrado e o profano, luz e sombra, né? O paganismo e o cristianismo, o racional e o irracional. Então, a gente vai ver esse homem dividido exatamente entre a razão, que é fruto dessa mentalidade humanista, né? Ou seja, ele experimentou a ciência, ele viu que a ciência, às vezes, que a ciência pode explicar alguns fenômenos, que nem tudo vai ser explicado através da religião, né? Que ele pode coordenar a sua própria existência, que ele pode enriquecer, né? E aí ele vai fazer essa divisão entre essa razão e a fé, né, através dos valores medievais lá da Idade Média, defendidos ainda pelo clero e pela nobreza, né? Então, por isso que a gente diz que o barroco é a estética dos contrastes, porque nós vamos ver isso claramente. Tudo que eles vivenciavam nesse contexto histórico e social, essa divisão, né, ao mesmo tempo da questão da contra-reforma, da questão antropocêntrica, né, dessa visão mais racional sobre a vida, ao mesmo tempo em paralelo ali com as questões espirituais, vai ser traduzido nos textos barrocos. Então, por isso que a gente diz que o barroco é a estética dos contrastes. Então, a gente já viu que o barroco é a estética dos contrastes, né? Um traço marcante é essa aproximação das realidades opostas, o gosto pelo conflito, pelas contradições violentas, né? E essa dualidade na maneira de ver o mundo, né? Que a gente viu, essa noção do antropocentrismo, desse pensamento antropocentrista versus ainda a presença do teocentrismo, né? O barroco vai tentar justamente aproximar esses opostos, né? Dando destaque para o contraste, ao mesmo tempo tentando conciliar essas realidades extremas, com o pecado e o perdão, o erotismo versus a espiritualidade. Na literatura a gente vai ver algumas imagens, né, que é justamente resultante desses contrastes, como o crepúsculo, por exemplo, que é a transição, né, do dia para a noite, a aurora, que é a transição da noite para o dia. Então, uma característica bastante marcante do movimento barroco é o dualismo, né? Essa arte do conflito, do contraste, essa intensificação do bifrontismo, que é esse homem dividido entre a religião, né? Entre o período, né, ainda medieval, e justamente a herança, o espírito racionalista, humanista, vivido no Renascimento. Então, a expressão do contraste entre grandes forças reguladoras da existência humana vai marcar o movimento barroco. Que grandes forças contrastantes que nós vamos ter? A fé versus a razão, o corpo versus a alma. Então, muitas das vezes, o corpo quer uma coisa que a alma quer outra, ou diz outra. Deus versus o diabo, a vida versus a morte, o claro versus o escuro, o pecado versus o perdão, como a gente já falou, a espiritualidade versus o erotismo, né? Então, essas dualidades que estavam presentes justamente, né, no pensamento e na vida desse homem, vai estar presente também nos textos. A gente vai ver isso sendo transposto, né, para os textos.
E aí, como eu falei, as dualidades estão aí, né? Material versus espiritual, essa visão justamente materialista versus a visão espiritualista. Eu quero enriquecer, mas ao mesmo tempo aproveitar esses prazeres materiais, muitas das vezes é ir contra o que a fé determina. O conflito justamente entre essa fé versus a razão, né? O homem se vê dividido entre a fé, a esperança de ser salvo versus essa razão que o leva a querer viver os prazeres carnais, sensoriais que a vida pode permitir. O sensualismo, né? Essa questão do sensualismo, do erotismo versus a espiritualidade, né? O homem se vê dividido entre a idealização amorosa, o sensualismo é explorado ao máximo nessas obras barrocas, e há um sentimento de culpa, né? Ele deseja tanto aquele ser que ele ama, ele deseja tanto aquela mulher, por exemplo, que ele cria expectativas e sentimentos sensuais com essa pessoa. Mas ele é tomado por um sentimento de culpa. Por quê? Porque se deixar levar por esses pensamentos é justamente pecar, é ir contra o que a igreja determina, é não receber a salvação. Então ele tinha medo de não se salvar, medo de pecar e se sentia culpado justamente por ter esses tipos de pensamento. Então, ao mesmo tempo que ele deseja tanto aquele ser amado, ele começa a criar pensamentos, né, vamos dizer assim, eróticos com aquele ser. E aí ele se sente culpado por isso, né, porque muitas das vezes isso vai contra o que a igreja determina. Bom, uma outra característica importante que a gente vai ver no movimento barroco é o carpe diem. O homem dessa época, ele tem essa noção de que a vida é efêmera, de que a vida é passageira, que tudo é muito instável, que as coisas não duram para sempre. E aí ele tem a noção dessa fugacidade, né? De que as coisas não duram eternamente, que a vida é efêmera, que a vida é passageira. E aí que entra essa noção do carpe diem. Carpe diem é um termo que significa aproveite o agora, aproveite o momento, né? Alguns até tatuam no corpo essa expressão em latim, justamente porque ela significa o aproveitar o agora, o aproveitar o momento. Só que esse carpe diem, no movimento barroco, ele é um carpe diem com culpa, porque muitas das vezes aproveitar a vida era ir contra o que a espiritualidade, o que a fé determina. Então ele ao mesmo tempo sabe, né, conhece os prazeres que a vida material e a vida até carnal pode oferecer. Então ele sabe que isso é passageiro, que ele deveria aproveitar o agora, o momento, mas sente-se culpado por isso. Por isso que a gente tem em muitos poemas, nós vamos ver essa noção de culpa, essa noção de que o eu lírico peca e pede perdão a Deus por ter pecado, né? Por ter se deixado levar por esses prazeres materiais e carnais. Como a gente falou, né, por ser marcado por essas dualidades, por esse sentimento de contradição, de divisão, e a gente viu que a literatura barroca vai tentar justamente unir, né, esses opostos, a gente vai ter dentro dos textos o gosto por algumas figuras de linguagem, especialmente a antítese e o paradoxo, que são recursos utilizados dentro da literatura barroca, que vai justamente exprimir, realçar, né, essa angústia frente a essas realidades opostas, frente a esses sentimentos contraditórios opostos. A antítese, ela é uma figura, né, de linguagem que vai consistir exatamente no emprego de palavras, expressões ou frases de sentidos opostos, de sentidos contrários. Nós vamos ver nos exemplos a seguir. Aqui a gente tem um trecho de um
do Padre Antônio Vieira, que é um autor barroco, e ele diz assim: os vivos são pó levantando, os mortos são pó caído. Então, levantar e cair são ideias contraditórias. A gente vai ver ao longo das poesias e dos textos barrocos essas ideias, essas palavras justamente que expõem essa contradição. Então, são antíteses porque são palavras de sentido contrário. Já o paradoxo, ela é um tipo, vamos dizer assim, uma espécie de antítese, onde a gente tem a união de ideias contraditórias, aparentemente inconciliáveis. Então, na antítese, a gente tem essas ideias opostas sendo relacionadas a coisas distintas, como, por exemplo, no exemplo que a gente viu, Os vivos levantando está relacionado à ideia dos vivos e caindo está se relacionando à ideia dos mortos, ou seja, são ideias contrárias, mas que se relacionam a coisas distintas. Elas não concorrem, ou seja, elas não estão relacionadas a um único ser. No paradoxo, a gente vai ver a união dessas ideias contrárias e aparentemente inconciliáveis. Então, a gente tem o exemplo: enquanto a gentil descortesia, o ar fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança brilhadora quando vem passar-te pela fria. Um texto de Gregório de Matos, também um autor barroco. Observem que gentil descortesia é uma ideia contrária que concorre à união dessas ideias contrárias. Gentileza e descortesia são coisas opostas, São ideias opostas. E elas concorrem, elas estão relacionadas a um único sim. Quanto a gentil descortesia, como é que uma descortesia pode ser gentil ao mesmo tempo? Então, o paradoxo é essa ideia aparentemente inconciliável. Por exemplo, quando a gente diz assim: eu sou uma pobre rica. Observem que a mim eu atribuí essa ideia de ser pobre e rico ao mesmo tempo. É aparentemente inconciliável. Ninguém pode ser pobre e rico ao mesmo tempo. Mas dentro do sentido de que eu posso ser rica em saúde e pobre financeiramente, há a possibilidade. Então, ela é aparentemente inconciliável, Então, o paradoxo, a figura de linguagem paradoxo é justamente nesse sentido. Vamos ver um exemplo a seguir de um texto e a gente vai ver presente as antíteses e os paradoxos no texto. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, aqui ele está mostrando ao longo desse poema justamente essa instabilidade, essa fugacidade das coisas. Ele fala que o sol não dura mais do que um dia, que a luz também não dura mais que um dia, porque logo chega a noite. A própria beleza não dura para sempre, a alegria também não duraria para sempre. E aí ele diz que tudo é passageiro, que nada dura para sempre, que tudo é inconstante. E aí ele diz que a única certeza que ele tem é justamente essa, de que as coisas são inconstantes, de que as coisas são passageiras. E aí a gente tem aqui no texto várias antíteses, vários paradoxos. Então, quando ele diz assim, dia e noite, ele diz tristeza e alegria, ele diz lá,
firmeza e inconstância. Ele fala de alegria novamente versus a tristeza. Ele fala de luz versus escuro, né? Então, ou seja, a gente tem várias ideias opostas aqui. A gente tem várias antíteses. E a gente também tem a presença do paradoxo, quando ele diz a firmeza somente na inconstância. Ele diz que a única certeza que ele tem é justamente a inconstância. Então ele diz, como é que eu posso ter firmeza em algo que é inconstante? É paradoxal, né? Uma ideia aparentemente contraditória. Né? Mas o que ele quer dizer aqui é justamente que a única certeza que ele pode ter na vida é que tudo é inconstante, que tudo é fugaz, que tudo é passageiro. Então a gente vai ver que justamente esses opostos, essas divisões, essas dualidades, esses conflitos existenciais se traduzem no texto através de recursos estilísticos, ou seja, como esses, a antítese, o paradoxo e entre outros que a gente vai ver também, como por exemplo as metáforas, né, que é muito usada. As metáforas eram uma espécie de comparação, né, e aí quanto menos comum e esperada fosse essa comparação, seria melhor para o texto, né? Além das metáforas, a gente vai ter as hipérboles, né? A hipérbole, que é uma afirmação, uma caracterização exagerada, né? Para enfatizar uma ideia, quando fala assim, por exemplo, eu já falei milhões de vezes. É óbvio que eu não falei milhões, mas eu coloco a palavra milhões de vezes justamente para exagerar, né? Então, a gente vai ver que esses recursos estão justamente no texto para mostrar essas dualidades, para mostrar esse exagero de sofrimento e de conflito em que vive esse homem barroco. Aqui nessa canção do Lulu Santos, Certas Coisas, a gente tem a presença de várias antíteses e de paradoxos, né? Ele diz som e silêncio, luz e escuridão, dia e noite, ou seja, são várias antíteses que ele vai colocando aqui ao longo do texto. Não e sim são as antíteses. Ele coloca várias também paradoxos. Tudo o que quer dizer, tudo o que cala, fala. Como é que tudo que pode calar, fala, né? Ele diz que fala mais alto ao coração silenciosamente. Como é que ele fala silenciosamente? São ideias aparentemente contraditórias. Então, a gente tem aí paradoxos também, tá? Todos esses recursos, a metáfora, a antítese, o paradoxo, essa hipérbole, todos esses recursos, eles vão simbolizar uma característica que define justamente a estética barroca, que é a tensão, o movimento, a tentativa de conciliar esses opostos, como a gente já falou. Bom, agora a gente vai ver como esse movimento se deu propriamente dito no Brasil, né? Existem algumas condições para que a gente possa determinar a existência de uma literatura nacional. As 3 condições são a presença de escritores que produzam continuamente, a possibilidade de publicar isso que eles estão escrevendo e a circulação dessas obras literárias. E, obviamente, um público que leia regularmente essas obras que estão sendo produzidas. Essas condições, a gente vai ver que essas 3 condições não estavam presentes aqui no Brasil colonial, né? Somente os centros urbanos mais importantes, como Salvador, Recife, eles apresentavam alguma organização. Então, as obras que eram escritas raramente chegavam a ser publicadas, o que dificultava muito a sua circulação. Os textos dependiam muito de uma difusão oral ou manuscrita,
mas isso não acontecia também com frequência. Então, por esses motivos, quando a gente estuda as obras dos escritores que viveram durante o período colonial, diz que elas caracterizam manifestações literárias e não movimento literário. A produção literária no Brasil só vai alcançar uma condição plena de literatura nacional, vamos dizer assim, a literatura brasileira, lá no século XIX, quando aí a gente consegue identificar uma produção constante de obras literárias publicadas e lidas com uma certa regularidade, né? E aí, tudo começa em 1601, com o surgimento de um poema épico chamado Prosopopeia, do Bento Teixeira. Né? Esse texto ele costuma ser considerado o marco inicial da literatura barroca brasileira, embora não tenha grandes qualidades literárias. Mas os maiores escritores brasileiros, vamos dizer assim, escritores barrocos brasileiros, são o padre Antônio Vieira e o Gregório Matos, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. E no Brasil, a gente vai ver que o barroco arquitetônico começou, né, primeiro que o barroco literário. Então, a gente vai ver alguns exemplos do barroco na arquitetura com as esculturas e as pinturas do Aleijadinho. Quando a gente vai naquelas igrejas de Minas Gerais, a gente vê bastante produção barroca na arquitetura, tá? Nós vamos ver duas correntes muito importantes no barroco literário, que é o cultismo e o conceptismo. Né? As duas, elas, por mais que sejam diferentes, elas tinham o mesmo propósito, que era criar artifícios de linguagem que revelavam essa agudeza e esse engenho do texto barroco. Né? E a gente vai ver justamente que o barroco, por ser esse movimento do exagero, da estética dos contrastes, do jogo das ideias, das oposições, das contradições, essas duas correntes serão importantíssimas para manter todos esses objetivos dentro do texto. Então, para mostrar todo esse jogo de ideias, toda essa contradição, todo esse exagero, nós vamos ter essas duas correntes acontecendo dentro do texto, o cultismo e o conceptismo. Bom, o cultismo, ele corresponde ao jogo de palavras, ou seja, é quando eu leio o texto barroco e percebo que ali houve uma preocupação formal com o texto. Como é que eu vou perceber isso? Através de uma linguagem rebuscada, de difícil compreensão. Então, o cultismo ele vai estar predominantemente na poesia. E ele caracteriza-se justamente por isso, por essa elaboração muito rebuscada na linguagem. E aí os poetas eles utilizavam três artifícios: os jogos de palavras, trocadilhos, sinônimos, antônimos, palavras homônimas para explicar esses múltiplos significados que essas palavras podem ter, o jogo de imagens, através das figuras de linguagem que a gente já viu, a antítese, o paradoxo, a metáfora, e os jogos de construção, onde eles invertiam a estrutura sintática. Como assim, professora? A ordem natural de uma construção sintática é sujeito e depois predicado. A gente vai ver que eles quebram muito essa organização da estrutura sintática, justamente para provocar esse rebuscamento na linguagem. Esse texto que eu coloquei para vocês, ele apresenta muito bem isso. Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. É verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido, ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade, vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me arrependido,
arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação pertendo em tais braços, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Então, o que a gente percebe aqui é justamente essa culpa, né? E aí a gente vê um contraste aqui presente no barroco, que é o pecado versus o perdão, né? Então, esse eu lírico, ele se mostra muito arrependido por ter ofendido a Deus com os seus pecados e pede perdão a Deus. Então, a gente já observa essa culpa, essa contradição clara e característica do movimento barroco. E aí, como é que eu percebo que nesse texto há a presença do cultismo? Observem que a cada linha, né, a cada verso, a gente tem uma palavra que termina esse verso. E ele vai iniciar o verso seguinte com essa palavra que ele termina, esse verso, o verso anterior. Então, observe, ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. Verdade é a palavra que termina esse verso. Observe que ele vai pegar essa palavra para iniciar o verso seguinte. É verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido é a última palavra que termina esse verso. Ele vai pegar essa mesma palavra e iniciar o verso seguinte. Delinquido vos tenho ofendido. Ofendido é a última palavra, vai pegar essa e iniciar o verso seguinte. Ofendido vos tem minha maldade. Então, a gente observa que há um jogo, há uma preocupação com a estrutura formal do texto, né? Há uma linguagem que é rebuscada. Então, todas as vezes que a gente olhar para o texto barroco e observar que houve essa preocupação formal com o texto, com o rebuscamento da linguagem, com a construção sintática do texto, a gente vai dizer que há essa corrente do cultismo presente no texto. Já o conceptismo, ele compreende o jogo de ideias, de conceitos, que vai acontecer através de raciocínios lógicos que visavam principalmente ao convencimento, à persuasão de quem estava lendo esse texto. Então, a gente vai ver o conceptismo predominantemente em textos em prosa, e no lugar de investir nesse rebuscamento, né, que as poesias colocavam, esse rebuscamento da linguagem que as poesias utilizavam, ele vai preferir seduzir o leitor pela construção intelectual, ou seja, pelo jogo de ideias, valorizando o conteúdo do texto e não a sua forma. E justamente para convencer, né, para deslumbrar o leitor com o desenvolvimento de um raciocínio, o escritor ele vai recorrer a comparações ousadas, as exemplificações frequentes, metáforas, imagens, hipérboles, que a gente já viu que é o exagero, né? O resultado de toda essa elaboração, ao apresentar esse raciocínio, essas ideias, dificultava muitas vezes a compreensão do texto. Então, a gente tem um lema muito característico no barroco, que é aturdir para convencer. Então, ele faz um jogo de raciocínios ali tão difícil, tão ousado, que muitas das vezes dificultava o entendimento de quem estava lendo aquele texto, e ele aceitava de pronto todas as ideias que estavam sendo transmitidas ali. Então, eu coloquei para vocês aí um exemplo. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Quando a gente lê esse texto, a gente fala, não entendi nada. A gente observa claramente que há uma linha de raciocínio aqui, né? O todo sem a parte não é todo. Eu peço para que vocês sempre imaginem um bolo, né? Um bolo lá redondo, bonito, né? Ele é o todo. Quando eu começo a cortar as fatias, cada fatia seria uma parte desse todo, né? Então,
se não houvessem as fatias, o bolo não existiria. Então, se não houvessem as partes, não existiria o todo. É isso que ele fala. O todo sem a parte não é todo. Agora, a parte sem o todo não é parte. Porque se só uma fatia não seria um bolo inteiro, né? Mas se a parte completa o todo, se a fatia completa o bolo, né? Sendo ela uma fatia, sendo ela uma parte, a gente poderia dizer que essa fatia, que nesse pedaço de bolo, não seria apenas uma parte, mas sim o todo. Então ele fala que ele faz alusão muito àquela ideia cristã de que Jesus estaria nas três pessoas e que a igreja tem muitos membros e como todos os membros fazem parte de um corpo único, né? Então, essa ideia, ela segue um raciocínio lógico. A gente vê que há uma comparação muito ousada aqui, e aí isso dificulta um pouco o entendimento do texto. Então, o conceptismo é justamente esse raciocínio. A gente vai ver muito mais presente nos textos em prosa, especialmente nos sermões do Padre Antônio Vieira. Quem seriam os principais autores do Barroco no Brasil? O Bento Teixeira, como a gente já viu, ele foi, vamos dizer assim, o escritor do poema Prosopopeia, que a gente falou que marca o início do movimento Barroco do Brasil, é um marco didático, né? Mas os principais autores mesmo são o Padre Antônio Vieira, com seus sermões, né? E o Gregório de Matos. Vamos ver um pouquinho de cada um desses autores. Bom, o Gregório de Matos, ele é um escritor, né, português, na verdade ele não era brasileiro, mas ele veio morar muito cedo aqui no Brasil, e aí a gente, como sua produção se dá no Brasil e fala sobre o Brasil, a gente pode sim dizer que ele foi o primeiro poeta brasileiro, né? Ele teve uma vida muito atribulada e polêmica, porque a gente vai ver que ele era uma pessoa irreverente, né? Era um crítico ferrenho da sociedade baiana daquela época, né? Ele tinha uma linguagem muito maliciosa, ferina, uma linguagem que muitas das vezes até utilizava termos de baixo calão, xingamentos. Então, ele ficou conhecido como o Boca do Inferno, né? Justamente por essa postura polêmica e por essa linguagem afiada dele, né? A gente vai ver que a sua obra vai ser dividida em algumas partes. Quais seriam as principais características da obra de Gregório? O dualismo, que é uma característica que a gente já viu que já faz parte, obviamente, do movimento barroco, né? O dualismo é justamente a divisão, e a gente vai ver essa divisão bem característica com a oscilação entre o sagrado e o profano, né? Entre os valores espirituais e os valores materiais e carnais. A gente viu um exemplo anteriormente, onde o lírico se mostra arrependido por ter pecado e pede perdão a Deus, né? Então essa dualidade ela estará bastante presente nos poemas de Gregório. A questão da insatisfação, porque esse poeta ele se mostrava insatisfeito com a vida na colônia, inadaptado a esse ambiente baiano, que era um ambiente muitas das vezes de corrupção, de exploração. A fugacidade, que também a gente já viu que é uma outra característica presente no barroco, porque esse homem, ele acreditava, ele tinha consciência de que a vida é efêmera, de que a vida é passageira, de que era preciso aproveitá-la, mas aproveitar, né, muitas das vezes era ir contra o que a igreja e a fé determinava. Então, como é que essa fugacidade vai se mostrar, essa efemeridade, né, da vida vai se mostrar nos textos de Gregório? Quando ele fala frequentemente da vaidade humana, das coisas que são insignificantes e passageiras para o homem. A ousadia,
Ele, como eu falei, é um poeta irreverente, ele vai criticar, ele vai falar, ele vai mostrar toda a sua insatisfação, justamente utilizando uma linguagem bastante ferina, né? Uma linguagem com termos chulos, com xingamentos, ele não vai ter pudores para falar dessa forma. Então, a gente pode dizer sim que ele foi um autor bastante ousado para o seu tempo. Como falei, a obra de Gregório ela vai ser dividida em poesia lírica e em poesia satírica. A poesia lírica vai compreender, né, os textos sacros, a poesia sacra, amorosa e a encomiástica. A poesia sacra é aquela onde ele vai falar justamente de temas religiosos. Então, a gente vai ter o senso de pecado, a constatação da fragilidade humana, o temor diante da morte, da condenação com relação a não se salvar, né? Não obter a salvação eterna. A poesia amorosa, a gente vai ver uma poesia, né, mais sensualizada, onde Gregório vai trazer, né, essa visão do amor da mulher, né? E a poesia encomiástica, que é uma poesia onde ele vai bajular, né? Uma poesia de bajulação de pessoas importantes. Já a poesia satírica é justamente a poesia que deu, né, o título de Boca do Inferno ao Gregório de Matos, né? Uma poesia onde a gente já viu que ele vai criticar ferreamente, né, alguns representantes, né, como eu já falei, ele vai denunciar a corrupção econômica, né, dos políticos, a corrupção moral dos padres, das freiras. Então, ele vai revelar nessa poesia aspectos negativos, principalmente da Bahia no final do século XVII. A poesia lírica, como eu falei, que vai ser conhecida também, vai ser dividida em poesia sacra, né? Sacra, amorosa e encomiástica. A gente vai ver primeiramente agora a poesia sacra. A poesia sacra é a poesia religiosa, a poesia onde ele vai apresentar, né, exatamente esses conflitos entre pecado, perdão, vida e morte, vida material versus vida espiritual. E eu coloquei para vocês justamente aí esse poema onde ele fala justamente dessa possibilidade de perdão, né? Ele fala que cometeu um grande delito, mas que Deus tem o poder de perdoar infinitamente, né, os seus pecados. E aí, por isso, ele confia de que Deus, por ser, né, um pai manso e cordeiro, né, ele, né, vai perdoá-lo. Então, a gente vai ver ao longo desse poema várias antíteses, vários paradoxos que a gente falou, e justamente essa contradição entre o pecado versus o perdão. Já a poesia amorosa, como eu falei, onde ele vai apresentar a visão de uma mulher mais sensualizada, né? Um amor carnal versus o amor espiritual, que é justamente essa dualidade presente no barroco. E aí nesse poema, a gente vai ver justamente essa mulher sendo apresentada não como um anjo, embora ela tenha um nome Angélica, né? Seja somente anjo no nome, ela é um anjo que não o guarda, que não o protege, né? Muito pelo contrário, é um anjo que o tenta a todo momento, é um anjo que o leva a pecar. Então a gente tem essa visão do amor carnal versus o amor espiritual, né? Então essa Angélica não seria, embora o nome, né, o remeta a anjo, né? Algo que o protegeria, algo que o manteria, né, na sua linha de salvação, né? Muito pelo contrário, ela é um anjo que tenta, é um anjo que leva esse eu lírico a pecar. E por fim, a gente vai falar dessa poesia satírica, como eu falei, é uma poesia onde o Gregório vai criticar as pessoas da sua época, vai denunciar a corrupção moral e política
das pessoas que viviam, né, naquela época, especialmente na Bahia, né, a exploração de Portugal em relação às terras brasileiras também, e aí isso fica claro nesse texto aí, ó, que os brasileiros são bestas e estão sempre a trabalhar toda a vida por manter manganos de Portugal. Então ele faz uma crítica aos brasileiros por justamente trabalharem, produzirem para sustentar a coroa. O padre Antônio Vieira, ele já vai ficar mais conhecido pelos seus textos em prosa, especificamente pelos seus sermões, que eram uma espécie de discurso religioso sobre alguma verdade ou doutrina cristã, né, onde eles propagavam a fé cristã. E nesses textos ele utilizava uma argumentação tão engenhosa que ele ficou extremamente conhecido por essa habilidade, né? A habilidade de demonstrar através dos seus sermões todo esse raciocínio lógico e argumentativo. Seus textos sempre vão demonstrar uma posição moral, justamente porque são textos, né, que visavam o convencimento, né, defendiam um ponto de vista, uma verdade cristã, como a gente já falou. Então ele sempre demonstrava sua posição moral através de uma imagem que vai simbolizar essa posição que ele defendia. Então todo esse jogo para obter esse raciocínio lógico, essa argumentação, vai ser feito de uma maneira tão incrível, tão genial, que ele ficou extremamente conhecido, né, por essas qualidades e por essas características. Justamente num tempo onde a gente está vendo, né, que há uma disputa entre católicos e protestantes, e o sermão, que é esse discurso religioso, ele vai se tornar um dos principais meios para divulgar os valores da Igreja Católica. Então, esse texto vai ter bastante espaço, né, nesse período. Então, o padre Antônio Vieira ele ficou conhecido pelos seus sermões, que é justamente onde ele demonstrava essa linha toda de raciocínio. E a gente vai ver que toda essa construção argumentativa que a gente conhece e estuda hoje, introdução, desenvolvimento e conclusão, veio, né, com essa questão do padre Antônio Vieira. Então, o padre Antônio Vieira vai fazer isso nos seus textos, né, toda essa divisão de raciocínio, divisão argumentativa, que a gente vai ver muito presente nos sermões. Eu coloquei para vocês aí um sermão do padre Antônio Vieira, um trecho, né, dele, um trecho do sermão da 60ª, que é um sermão bastante conhecido dele. E aí, nesse sermão, ele tenta responder a seguinte pergunta: por que a palavra de Deus não produz, muitas das vezes, o fruto? E aí, com a sua argumentação, com todo aquele raciocínio argumentativo, o padre vai tentar convencer os fiéis de que a culpa está nos pregadores, que ao invés de desenvolverem essa argumentação consistente, vão se preocupar mais em enfeitar a linguagem, tornando o texto muitas das vezes difícil de ser compreendido. E lembrando que eu falei anteriormente, ele utiliza sempre imagens para defender o seu ponto de vista. Nesse trecho aí, a gente vai ver que ele usa a imagem da árvore como símbolo do conceito que ele procura demonstrar, que no caso seria o sermão, né? O sermão ele precisa desenvolver um único tema, uma só matéria, que deve estar no seu início e deve retornar ao pregador ao concluir a sua argumentação. Então ele fala aí no trecho, ó: não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discurso, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar a acabar nela. Ora vede, uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramo, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Então ele compara o sermão aí a uma árvore, né? Então, para defender
o sermão, né, os frutos que o sermão pode provocar, ele o compara a uma árvore.